E uma das maneiras mais fáceis, né, não que seja mais fácil realmente, mas melhores, digamos assim, de melhores resultados de engajar uma pessoa pela imersão é fazer ela se sentir representada dentro daquela história. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o sétimo e último vídeo dessa série de elementos da gamificação, onde a gente falou todos esses elementos que compõem então o uso dos jogos em diversos cenários, mas principalmente dentro das empresas, das escolas. Vou falar e agradecer vocês depois também e propor os novos vídeos que vão surgir nas próximas séries, mas para a gente concluir esse assunto, hoje eu trago para vocês o tema avatares, certo? E esse tema, por que eu deixei ele para o final? Né? Porque eu compreendo ele realmente como um objeto, né? Se a gente dizer assim, um objeto onde a gente agrega todos esses outros elementos da gamificação para conseguir fazer uma representação desse jogador, desse usuário dentro desse sistema. A gente vai tentar entender um pouco melhor aqui agora, para a gente começar então onde que eu acredito, não que tenha surgido, porque isso obviamente não é, tem uma cultura até religiosa por trás do surgimento do termo avatar mesmo, né, que vem do hinduísmo, se eu não me engano. Não vou estender muito sobre esse assunto também para não falar coisas que eu não entendo, né, aqui para vocês, falar mentira. Mas eu sei que teve um filme que popularizou esse uso também, e desde então essa representação do jogador dentro desse sistema de modo gráfico, digamos assim, se estendeu e hoje tomou formas em diversos lugares. Mas trazendo a minha experiência para vocês, o primeiro contato real que eu tive com os avatares e que eu me lembre, né, que eu realmente passei horas investindo nisso, configurando isso, foi no Yahoo. Né? A gente tinha um serviço de e-mail do Yahoo e ele propôs então onde a gente pudesse começar a criar esses avatares. Então a gente podia fazer um personagem parecido com a gente, né? esse char mesmo, né, que a gente utiliza dentro do jogo, esse termo, onde então eu poderia customizar a roupinha dele, o comportamento dele, o cabelo dele, o cenário de fundo. Então eu podia compor uma cena, né, que ainda não era multiplayer nem nada disso, não era uma rede social exatamente, né? Mas hoje a gente pudesse se representar ali dentro desse meio por meio de um caractere, né? De um personagem mesmo, né? Se a gente pudesse, então, quando a gente mandar um e-mail para uma pessoa, alguma coisa assim, aparecer a gente ali na tela dessa pessoa, sem que seja uma foto, né? Então foi um jeito divertido da gente começar a se representar online. Perfeito? Esse é o ponto que eu me lembro, então acredito, né, se vocês tiverem mais ou menos a minha idade também, até um pouco mais velho, acredito que vocês tenham até outras lembranças, mas com certeza eu tenho, né, tenho certeza, aliás, disso, que o Yahoo foi algo forte, até mesmo na memória de vocês. Perfeito? E isso é legal a gente estender, porque a partir desse ponto as redes sociais foram surgindo, né, e por aí vai, e elas também adotando essa técnica. E com certeza, né, não é à toa que a gente traz os elementos dos jogos para isso, mas a gamificação e antes mesmo os próprios jogos de entretenimento traziam muito, continuam trazendo e estão aperfeiçoando cada vez mais como representar o jogador dentro dos jogos, dentro desses sistemas. E por que é algo tão importante? Porque isso faz parte total e integral da imersão do jogador dentro desse sistema, dessa plataforma. Porque uma vez que ele se identifica com esse jogo, né, ele se engaja melhor. E uma das maneiras mais fáceis, né, não que seja mais fácil realmente, mas melhores, digamos assim, de melhores resultados de engajar uma pessoa pela imersão é fazer ela se sentir representada dentro daquela história. E um dos elementos de uma história, a gente até vai cair num ponto que é interessante depois, de um outro conceito, mas um dos jeitos de identificar, né, de uma pessoa criar essa identificação dentro da história é por meio de um personagem. Né? Acredito que se vocês fizerem esse paralelo, vocês vão conseguir compreender o porquê disso, mas a gente até acaba caindo num ponto interessante do porquê então os avatares são importantes para as pessoas. Né? Os avatares são importantes porque ele causa, né, alguns efeitos, digamos. Né? Primeiro a gente já acabou citando que é a questão da identificação, então a pessoa se sente, né, por exemplo, existe um personagem tal específico já caracterizado, se ele é alto, se ele é pequeno, se ele é negro, se ele é branco, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, enfim, se ele passou por uma história difícil, se ele era rico e agora perdeu tudo, ou não tinha nada e agora ficou rico, enfim, as pessoas, uma vez definida essa história, algumas pessoas vão se identificar com esse personagem, né, realmente colocar a história dela ali nesse jogador, né, então acontece essa troca real, né, não é na verdade
eu coloco essa história no personagem, mas esse personagem me coloca essa história, então eu tomo como verdade a história daquele personagem, e uma vez isso ocorrido, eu começo a viver realmente aquele jogo. Então eu me sinto ali dentro, sinto representado, e todas as brigas que esse personagem compra dentro dessa história, eu também compro para mim, né? Então se ele tem um inimigo tal, essa pessoa também vira um inimigo meu, e assim vai. Então é literalmente identificação com o personagem, né? O segundo ponto é a caracterização e customização, né? Esses dois termos podem se traduzir no mesmo ponto, nesse quesito, porque é literalmente o momento que a gente consegue começar a alterar essa forma, né? Porque é uma forma mais humana, se a gente identificar assim, mas a gente começa ou colocar elementos de outros animais nesse ser, enfim, porque tem vários jogos que acabam tendo planetas diferentes e que tornam isso possível, né, no lado da mentalidade, a gente conseguir traduzir isso do lado lógico, mas também trocar roupa, estilo de cabelo e por aí vai. Então, customizar é um gosto também do ser humano, e uma vez que existe uma forma, ele gosta de complementar essa forma. Então, esse é o segundo ponto dos avatares serem importantes dentro desses sistemas jogáveis, né? E a terceira, e talvez a mais presente, né, junto com a identificação também, é a projeção de uma possível vida, né, uma possível imagem que essa pessoa gostaria de ter. Então ela coloca tudo nesse personagem que ela está criando, uma coisa que ela sonhava no universo paralelo, né? Então, sei lá, por exemplo, a gente citou a questão de ser rico e pobre e tal, por exemplo, se ela se imaginando rica, ela cria um personagem que tem todo aquele porte, aquela ideia de uma pessoa mais rica, ou ao contrário também, por exemplo, se ela queria em jogos, por exemplo, de esporte, se ela se imaginando, né, ela se imaginando um atleta, como ela se veria, então ela começa a projetar nesse personagem todo um atleta do jeito que ela se imaginava e por aí vai. Então é literalmente a projeção de um sonho, de uma imagem paralela dela em outro mundo ou em outro contexto, em outra vida, né? E isso é legal. Então são 3 temas, né, 3 conceitos ali dentro de avatares que representam essas pessoas. Então essas são as razões, né, se a gente dizer assim, que tornam os avatares importantes no sistema, né, humano realmente de utilização. Então a identificação, a projeção e a customização, até eles se misturam, né, se a gente usar todos esses conceitos, mas a gente consegue separar nesses 3 termos, que fica mais fácil da gente entender, a gente pode correlacionar em diversos sistemas depois. Perfeito? E como isso então é bem visto e como é utilizado no ambiente corporativo, escolas e afins, né? Sempre, como eu disse para vocês, que a gente cria uma história, a gente precisa de personagens, precisa de contextos, e logo, uma vez que a gente já viu toda essa série, né, desses 7 vídeos, contando esse agora, a gente compreende que todo esse percurso, né, de planejar uma meta até cumprir ela, né, se a gente levar em conta assim, envolve elementos de história, elementos de pontuação, elementos de compartilhamento, feedbacks e por aí vai. E tudo isso tem que estar relacionado a um objeto específico, concorda comigo? E esse objeto, como eu disse lá no início desse vídeo, é o avatar. Então todas essas pontuações estão de acordo com o avatar, essa história é o avatar que vive, esses feedbacks são dados ao avatar e dados pelos outros avatares dentro do jogo, e assim vai. Então a gente, uma vez criado esse avatar, a gente consegue complementar todo esse mundo em torno dele, toda essa história que rola em cima desse objeto, desse avatar, desse personagem, que logo me representa dentro desse jogo. Se ele me representa dentro desse jogo, logo eu vivo essa história, eu vivo esses feedbacks, eu vivo essas pontuações e assim vai. Eu tomo como verdade para mim aquele jogo, aquele sistema, certo? Coloquei alguns elementos assim de conceito, né? Mas espero que não tenha ficado muito difícil, né, de vocês entenderem isso. É que é uma parte um pouquinho mais técnica mesmo, mas mesmo assim é algo que, se a gente notar, ela é muito visual, né? Por mais que existam técnicas de como conseguir traduzir as características visuais para a identificação de uma pessoa, que até é uma área que eu trabalho muito também, que é o lado de criação de identidade visual, onde a gente tenta, por meio de um logo, né, traduzir toda a ideia da corporação, né, dessa empresa da pessoa, a história que ela quer passar, a missão, a visão, os valores dela. Então, é basicamente assim que os jogos analisam também. Quando eles vão criar uma história, eles sempre partem do princípio de analisar qual o personagem que vai viver essa história. Então, qual o perfil dele? A gente literalmente descreve até no marketing mesmo, né?
qual é esse avatar, né? Quem é essa pessoa que a gente almeja vender, né? Digamos assim, no lado do marketing, né? Querendo ou não, é tudo para a ideia de venda. Então, quem é esse nosso público? Quem é esse nosso avatar? E assim, dentro do Design Thinking também, né? Dando outro exemplo, a gente utiliza muito isso. Então, a gente tenta criar, né, nesse personagem que a gente vai desenhando, né, até mentalmente mesmo, depois especificando alguns detalhes mais técnicos dele mesmo, até comportamentos, inclusive comportamentos, aliás, né, e traços característicos, enfim, para a gente conseguir identificar depois todo esse contexto que ele vive e conseguir fazer pessoas desse mundo, né, nós, se identificar com aquele personagem. E não é à toa também que, uma vez ocorrido isso, hoje a gente tem tanta diversidade na questão dos personagens dentro de jogos e filmes. Vocês devem ter percebido como que a indústria de Hollywood também começou a reposicionar essa ideia, né, de uso de personagens diferentes. A Disney começou a criar diversidade ali também desses personagens. Enfim, a gente consegue hoje ter uma gama maior, né, se a gente analisar assim, perto de um tempo atrás, de pessoas de gêneros, né, sexualidades diferentes, enfim, cores, tudo, né, realmente traços genéticos, enfim, se a gente for cair aqui, a gente traz diversos os elementos, se a gente caracterizar, né, porque eu não estou falando só de pessoas reais que fazem esses filmes, mas também esses seres criados para compor essas histórias, perfeito? Espero que tenha ficado claro esse objetivo, então, dentro dessas organizações e escolas, que é o nosso foco, né, falando assim, para não me estender muito, estou de olho aqui no horário também, literalmente é onde a gente vai posicionar todos esses outros elementos da gamificação para compor esse personagem nessa história. Então, para a gente pontuar quem é você, né, a gente até brinca assim, quem é você nessa história? É esse avatarzinho. Então, leve ele como se fosse você. Só que para a gente conseguir compreender, nossa, mas eu sou um objeto dentro de um jogo, né? Por isso a gente não se identifica exatamente assim. A gente identifica com as características dessa pessoa, desse personagem, né? E assim vai até que a gente, na hora que vê, já está engajado nessa história e se permite viver aquele objetivo que é colocado dentro dessas empresas, escolas e afins. Perfeito, galera? Acho que tenha ficado claro para vocês o objetivo, então, dos avatares, né? Quando que isso começou a tomar forma nas redes sociais e qual o objetivo essencial dele dentro desses sistemas gamificados, né? Uma vez que a gente precisa ter um objeto físico, entre aspas, né? Porque ele é digital mesmo, para compor todos esses elementos dentro de um sistema gamificado. Perfeito? Não quero me estender muito mais, então. Agradeço de coração a vocês que acompanharam toda essa série, né? Vocês, professores, líderes, gestores, pessoas de RH, enfim, todo mundo que tem compartilhado esse conteúdo, que tem interagido comigo também, né, nessas redes sociais, mandando mensagens, enfim, achei isso muito bacana. Eu até criei essa série de uma vontade que eu tinha de falar um pouco mais e disseminar esse conhecimento sobre gamificação e até mesmo o comportamento de empresas e escolas, como elas podem ser ajudadas por metodologias ágeis, porque vocês podem ter visto aí durante esses vídeos que eu não trouxe só elementos da gamificação para isso, mas nas minhas falas também trouxe muitos outros conceitos, né, se a gente analisar, até porque eles caminham junto com a gamificação também, mas que fortalece esse novo modo de ver toda a sociedade, né, como a pessoa no foco de tudo e não mais o dinheiro ou os resultados, né, porque são pessoas que compõem essas empresas, são pessoas que compõem essas escolas, então a gente tem que parar de olhar organização e analisar grupo de pessoas, né, a gente tem que, na verdade a gente continua analisando a mesma coisa, mas dá importância a situações diferentes. Agora a gente dá importância a pessoas porque elas compõem e buscam os resultados. Uma vez essas pessoas felizes, os resultados vêm e vêm de forma mais grandiosa, uma vez que elas agora estão no centro, né, toda essa análise, e a gente sabe que isso já vem acontecendo, mas a nossa ideia é que todo mundo tenha essa concepção e que parta a utilizar isso no seu dia a dia para não ficar de fora também do futuro que já está batendo aí na porta. Galera, então fica o meu muito obrigado por vocês terem assistido toda essa série. Logo, né, eu vou estar divulgando para vocês também os próximos episódios da outra série que vai, né, começar, espero que também em breve, que vai ser sobre design. Então é o design de jogos, como todos esses elementos que eu falei para vocês de gamificação tem forma gráfica, né, como eles são
desenhados para serem criados assim dentro desses sistemas. Perfeito? Galera, não se esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para amigos, se inscrever no meu canal, ficar, né, por dentro de todas as novidades que por aí vem, inclusive essa nova série que eu falei para vocês. E aliás, eu citei no vídeo também a questão de como a gente compõe esse personagem dentro de uma história, isso, né? No meu artigo que vai sair no LinkedIn, que sempre eu posto um artigo junto com o vídeo, né, de todos os temas, eu vou estar falando melhor sobre jornada do herói, né? E é um tema, aliás, muito legal para vocês terem como ideia e vocês começarem a analisar também nesses vídeos e jogos, né, que vocês interagem, de como a maioria deles, se não todos, compõem suas histórias, né, seguindo esse fluxo da jornada do herói, beleza? Então eu vou deixar que vocês leiam lá esse artigo, para vocês depois comentarem comigo se fez sentido para vocês os elementos que estão lá e a ordem que isso é seguida também. Beleza, galera? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.